primeira coisa, a gente, né, acho que já viemos 4 meses aí falando de automações, né, trazendo novidades, evoluções e tal. E aqui a gente começa a trazer um pouco das estruturas, lembrando assim, né, tinha muita coisa que para a gente poder realimentar o YouMove, a plataforma, por vezes a gente precisava ter um serviço externo, recebendo algum estímulo do YouMove para esse serviço externo devolver para o YouMove alguma ação do tipo, cria uma tarefa agora. Se isso aconteceu, então cria tal coisa, né? E a gente passa agora, através do processo da automação, conseguir fazer o próprio YouMove fazer essa gestão desse próximo passo do fluxo, né? Vamos chamar assim. Então, aqui uma primeira, né, novos estilos de chamadas aí que a gente pode fazer a partir da própria plataforma, né, Emerson? Exatamente, exatamente. Realmente, a gente vem falando sobre essa questão da automação, né, que a gente tem conversando internamente, até para usar um outro nome, né, orquestrador de eventos, a gente vem falando um pouquinho, para a gente entender que, na verdade, isso é um novo produto da plataforma, a plataforma tem todas várias funções que ela executa, e essa questão de a gente ter eventos orquestrados, ou ter essa automação que a gente comentou, é um outro produto que a gente tem, e aí se começa a se conectar, que a gente costuma falar que construir movie com movie, né? Então, integrar as coisas, um produto com o outro. Então, essa questão da gente estar criando aqui conexões para que, a partir daquele evento que eu vou executar, eu possa criar, por exemplo, uma tarefa para um local, para uma pessoa, já é uma forma da gente poder criar um certo sistema de workflow, digamos assim, para quem conhece o workflow, que é basicamente a gente ter uma lógica de eventos encadeados. Então, a partir de determinada ação, eu vou lá e faço alguma coisa. A gente tinha conversado na outros eventos, nas outras webinars que a gente apresentou nos últimos meses, a gente tem questão de a gente enviar SMS, enviar e-mail, né, chamar lá um callback lá com o serviço que está ali na nuvem, lá que a gente usou lá o Integramático, por exemplo. E aqui, então, fazendo uma outra ação que a gente vem construindo, que é a ação de comunicar com o próprio Moving. Então, a gente chama essa ação, né, que um conector, estou dando uma conexão, né, com outro serviço, e nesse caso o serviço da própria plataforma. E a gente também deve evoluir, isso até dando spoiler também, que a gente vai estar evoluindo esse conector, para que a gente possa, de fato, criar conexões com outros sistemas. Porque muitas vezes a situação de, eu tenho que fazer uma execução, quero já conectar diretamente lá com o serviço, com o RPX, ou com o meu serviço lá que está hospedado não sei aonde, e quero fazer lá uma requisição, já passando conteúdo, já fazendo todo um processo de forma encadeada, né? Então, esse é todo um trabalho que como eu já falei em outros eventos também, esse é um work in progress, ainda a gente está construindo, está trabalhando, mas a ideia desses encontros aqui mensais, a gente mostrar esse movimento acontecendo, a gente mostrar a evolução, né, que estamos fazendo entregas, e a gente sempre atualizando você sobre esse movimento que vem acontecendo, e lembrando também, né, que a gente também está aberto para feedback, aberto para dúvidas ou para sugestões, e então a gente está sempre buscando sempre entregar valor e também ouvir vocês para que a gente possa aprender com isso e seguir evoluindo. Então a gente aposta muito nesse produto, né, chamado automação, ou quiser chamar também de orquestrador de eventos, porque tem essa questão dessa conectividade muito importante dentro do sistema, amplia as opções de trabalho, e também tem todo um conceito novo de UI, que a gente vem falando também, né? Uma interface remodelada, mais moderna, mais padronizado com o mercado, vamos colocar assim, mais atualizado. Então, a gente vem fazendo todo um estudo também de interface para a gente possa levar E isso até para o outros. responsivo também, né? Que a gente não. Na imagem não Também. fica assim, mas se a gente mexe na tela, ela também se adapta. Então tem vários conceitos que a gente Isso. foi trazendo, né, para o próprio Center também. A gente pegou esse produto para ser um produto modelo para a gente poder expandir para outras áreas do sistema. Então, tem várias coisas que estão sendo trabalhadas aqui, pensadas. É um produto estratégico da plataforma, essa questão dessa automação, né? Porque a gente tem muita coisa evoluindo aí, acho que vai dar muito mais potencial para que vocês possam construir suas soluções. Então, mostrando um pouquinho minha tela aqui para mostrar na prática como isso funciona. Então a gente tem aqui um exemplo muito padrão, que eu acho que deve ser muito útil para muitos casos, e sempre fala da autonomia
Nosso objetivo é dar autonomia para que vocês construam soluções, mas também dar autonomia para o usuário final, lá que está usando o mobile, por exemplo, lá poder, de fato, criar um novo agendamento, criar uma nova visita, e sem ter que fazer muita coisa por trás disso, fazer uma coisa simples, que ele possa ir lá e fazer um agendamento e executar a tarefa e já criar uma nova visita futura. Então, essa questão da autonomia a gente modelou aqui para mostrar para vocês. Então, aqui dentro da atividade, por exemplo, aqui nesse menu aqui da automação que a gente já mostrou para vocês no passado, existe aqui, por exemplo, aqui uma atividade que é chamada visita de manutenção. E essa atividade aqui, ela tem aqui algumas automações, que abre nesse outro produto que a gente vem falando, né, que já falei bastante, e aí tem aqui algumas automações já criadas, para a gente poder exemplificar aqui. Então, o que mudou aqui para a gente estar apresentando agora? Quando a gente clica em nova ação, então tem a questão do momento que a ação é disparada, que é ao executar a atividade ou ao aprovar a atividade. Vamos dizer que seja aqui o executar. Então, ele abre aqui mais ações que antes não tinha. A gente tinha mostrado, por exemplo, o callback, o SMS, e-mail. Agora temos a opção aqui, criar local, criar usuário, criar tarefa. A gente até destacou aqui que é local, usuário e tarefa no YouMove, né? Na plataforma YouMove. Mas, como eu falei, a gente deve ampliar para abrir outras ações possíveis, acessando também serviços externos. Mas, por enquanto, temos essa opção aqui de criar local, criar usuário, criar tarefa. Então, o que a gente fez aqui? Tá? Só para vocês aqui que já dão um criado aqui. Ao executar essa atividade aqui, de manutenção, eu criei aqui um conector, no caso aqui, uma ação específica, chamada que gera nova visita. E o que ela faz? Só vocês na prática aqui. E esse conector, essa ação que foi criada aqui, ela tem algumas... A gente diz aqui o que eu vou fazer. Então, aqui eu já selecionei aqui criar nova tarefa, nova visita, ou nova tarefa, né? E nesse caso aqui, o sistema já está agrupado aqui por agrupamentos para facilitar o preenchimento. Então, por exemplo, aqui, dados básicos. Pô, coisas básicas da tarefa que tem que ser incluído. Então, abrindo aqui a ação fora aqui, ele abre aqui a questão aqui do campos que são padrões. Se quer ter a tarefa como ativa ou não, o padrão é ativo, obviamente, mas é um campo importante que tem que ser alimentado. Ou agir integração da tarefa, agir integração do tipo de tarefa, se quiser botar tipo de tarefa específico, o agente, né, uma pessoa da tarefa, a equipe, se quer trabalhar com a equipe. Então, todas aquelas regras que a tarefa possui, dados principais, que é definir quem, definir onde, definir quando, está aqui. Então, na verdade, basicamente, se olhar aqui, a questão aqui do quem, né, que é o agente, que é quem vai fazer, a gente botou fixo aqui um alternativo de um agente chamado guarda de distribuição. Seria daí uma pessoa que eu estou criando a tarefa e diz assim, criei uma nova visita, mas alguém vai executar, não exatamente seja eu, mas já criei uma visita para aquele local para daqui uma semana, daqui um mês, que seja. Então, eu já criei para uma pessoa específica aqui, nessa ação aqui, né? Mas podia ser a própria pessoa também da tarefa, porque se eu vier aqui no campinho aqui, tem um botãozinho mais do lado, quando eu clico aqui, ele carrega as opções possíveis de seleção que eu posso colocar para esse campo. Então, podia pegar aqui informação aqui, por exemplo, podia pegar aqui informação aqui do agente e botar aqui o próprio aqui, o de alternativo do agente, que é quem está executando. Então, eu podia criar a tarefa para mim mesmo. Mas, nesse caso aqui, não creio, porque eu botei aqui um alternativo fixo que seria a guarda de distribuição para que outra pessoa lá possa depois visualizar a tarefa e atribuir para uma pessoa específica, tá? E o mesmo vale aqui para baixo, de alternativo, por exemplo, aqui do local, aqui eu já botei o próprio campo aqui, service local, né, alternativo identifier, no caso, que é o alternativo do local da tarefa, para dizer que é o mesmo local que eu estou executando, e criar uma nova tarefa com o mesmo local, então o local não muda, é o mesmo. Data, aí a data, eu boto lá na hora de executar a atividade, eu boto qual a data da nova visita que eu vou fazer, ali está daqui uma semana, daqui um mês, então eu já boto a data, carrega a data aqui. E a hora, eu podia carregar a hora também de lá, ou botar a hora atual. Por que hora atual? Porque aqui eu tenho, além dos campos aqui na verdade, aqui da execução, né, da minha atividade, também tem funções pré-definidas, por exemplo, data atual, hora atual, que são funções que eu posso alimentar de forma automática, e o sistema já carrega na hora de criar essa tarefa, ele já interpreta essa função e já carrega com o conteúdo certo, já convertido conforme a função que eu escolhi aqui. Então, aqui, na verdade, eu coloco aqui essas opções aqui, né? Aqui ainda tem pontos de evolução, como eu falei, aqui é um work in progress, né? Não estou dizendo que está tudo pronto. Então, aqui, situação de tarefa, por exemplo, aqui botamos aqui 30, que é o código da situação de tarefa. A gente deve ajustar para botar aqui uma lista de situações possíveis que tem lá, dirigido para campo, em campo, tudo, a gente selecionar para facilitar aqui a visualização. Mas quem usa, vocês que são parceiros que usam já a nossa API,
Você sabe que tem os códigos lá, padrão lá, 20, 30, 40, Sim. e mesma coisa para... Então, Normalmente a gente vai deixar no aguardando envio para campo ou na aguardando preparação, né? Que daí pode ser por utilizado em exemplo, outras coisas. exatamente. Então, aqui, a gente ainda, por enquanto, ainda está usando o mesmo padrão da API, a gente deve evoluir a interface para também ter um combo selecionável, para facilitar o entendimento aqui, do preenchimento aqui desses campos, mas é uma evolução, um trabalho que a gente vem trabalhando, reforçando que, né, estamos em movimento, não é 100% fechado ainda, mas a gente está já entregando, porque entendo que tem valor esse recurso aqui para vocês. O mesmo vale aqui, então, aqui tem os dados básicos, tem aqui também, por exemplo, aqui campos customizados. Não quero tratar aqui um campo custom, aqui, uma informação, um campo que eu criei lá para minha tarefa lá. Nesse caso aqui tem dois aqui, com o histórico da visita e código da visita, por exemplo. Daí eu já botei aqui o alternativo do custom field para carregar lá. Então, eu carreguei aqui um campo observação lá da minha atividade. E o código da visita também, que é um campo lá da minha atividade que eu carreguei para mim, quando for criada a tarefa, ele já carrega a informação da atividade para o custom field. Aí tem campos adicionais aqui, que podia botar, tem vários aqui, filtro 1, filtro 2, por exemplo, aqui observação, a gente botou aqui uma observação, uma visita solicitada, dia, a data da visita, na hora tal, pessoa que executou a tarefa foi tal. Para ficar lá uma observação, para ficar registrado que ela foi criada a partir de uma pessoa em tal data, em tal hora, só para ficar registrado na observação da tarefa. Só um exemplo, tá? E também tem aqui atividade. Agora, para botar aqui uma atividade, pegar a mesma atividade da tarefa, vou botar uma atividade específica, aqui, botar uma atividade aqui de visita, que é o que a gente está executando aqui, está preenchendo aqui nesse momento. Então, aqui, eu configurando aqui, e além disso, importante também, então, eu queria aqui, eu definir aqui como é que vai ficar a minha tarefa nova que vai ser criada, e criamos aqui também uma condição. Por quê? Por que condição? Eu até vou abrir aqui o Trava para mostrar para vocês aqui como é que a gente organizou isso, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, aqui na minha atividade, ó, manutenção, eu criei aqui um campo chamado, por exemplo, lá, precisa de uma visita, porque é um campo booleano, um campo lógico, dizer assim, tu quer fazer uma nova visita futura ou não quer? Então, na verdade, um campo que eu vou selecionar se tu quer fazer um novo agendamento ou não quer, porque de repente o cara já atendeu, eu vou precisar de uma nova visita sob demanda, não quero já deixar agendado já uma visita futura para daqui uma semana, daqui um mês. Aí, se disser que sim, aí sim que eu vou criar a tarefa, senão eu não crio. Então, na verdade, eu criei aqui uma condição, uma condição associada aqui, ó, se uma visita é igual assim, aí eu vou criar a tarefa, senão eu não crio. Porque eu vou dizer assim, ele não agendou uma tarefa para uma nova visita, só executou e acabou por aí. Então, é uma questão da gente ter regras de condição para separar as ações baseado no que o usuário preencheu lá no mobile. Então, a gente vai criando essas inteligências de negócio para deixar esse workflow mais customizado e adequado à necessidade de cada cliente. Então, criei aqui essa ação aqui, que visa criar nova tarefa. Agora, é importante também salientar que tudo que eu apresentei até agora não morre, muito pelo contrário, a gente pode ter uma situação que nem aqui, que nesse caso aqui eu tenho aqui criar nova visita e também comunicar da visita finalizada. Eu posso mandar um e-mail dizendo que finalizei aquela tarefa e mando um e-mail lá para a pessoa X, por exemplo, tá? Então, na verdade, isso tudo já está, de certa forma, mantém o que já tinha, para não ter nenhum... Então, pode ter duas ações para a mesma ação, para o mesmo evento, desculpa. Então, tem um evento lá de executar a atividade, escolhe duas ações. Cria uma nova tarefa e envia e-mail. Ou pode ser cria uma nova tarefa, envia e-mail, chama o callback, envia o SMS, pode ter várias ações envolvidas para o mesmo evento. Então, isso mantém aqui, tá? E aí tem os dois casos aqui. Mostrando na prática como isso funciona, vou mostrar para vocês aqui. Então, nesse caso aqui, você está vendo minha tela aqui, né? Se ficou melhor aqui, não. Melhor como estava. Esse aqui é o emulador que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho aqui uma tarefa criada aqui para o senhor aqui, André de Oliveira de Silva, seja aqui um usuário lá, um cliente lá que eu estou indo lá, é um nome fictício, para a gente conseguir fazer uma visita. Aí, aqui é uma atividade bem simples, só para a gente simular, tá? Então, aqui eu tenho a data da visita, a hora da visita que já carregou aqui com a data, a hora corrente. Claro, aqui está até errado o emulador, aqui botou a data de verão, né? Botou uma hora a mais. Mas, enfim, não tem problema. E aí eu posso botar aqui, sei lá, por exemplo, observação, sei lá, foi feito uma ordem de serviço, colocar assim, peça trocada no, sei lá, equipamento X. Mas é que eu fiz uma manutenção lá, por exemplo, uma visita de manutenção, e eu tive que fazer um ajuste lá.
Aí é que está o ponto. Eu quero agendar uma nova visita futura para fazer uma nova revisão ou não precisa? Se disser que sim, vou dizer, beleza, e quando é que eu vou fazer a nova visita? Ah, quero fazer daqui um mês. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui, vou colocar hoje é dia 27, né? 27 é domingo. Vou colocar, sei lá, dia 25. 25 de fevereiro, vou lá visitar um cara para ver se está tudo certo com ele. Criei aqui, vou botar um código aqui, para dizer que, né? 1, 2, 3, 4, 5, só para dizer que tem um código aqui. Não necessariamente precisa, né? E aí venho aqui e salvo. Aqui tem o resumo aqui da minha visita. Enviei. No momento que eu enviei, aí o sistema já vai identificar que teve uma execução, tem uma automação configurada e tem uma tarefa para ser criada. Aí, olhando aqui, vamos voltar aqui para o nosso cenário. Vou vir aqui na menu de tarefas, por exemplo, para ver. Olha aqui, ó, já tem aqui uma nova tarefa aqui criada, aqui, ó, aguardando distribuição, para o usuário aguardando distribuição que eu setei lá, por o mesmo usuário, que é o senhor André da Silva, para quando? 25/2, que foi o que eu selecionei lá, que é a data futura que eu coloquei, 25 de fevereiro, e está pendente de envio, ou seja, está lá para ser feita lá na frente. Então, e aí já tem aqui os dados aqui, né, a atividade que eu vinculei, e se eu clicar aqui para visualizar aqui, editar aqui a tarefa, já aparece aqui, inclusive, com os campos que eu coloquei lá, o histórico da visita, ó, peça trocada do equipamento X, que é o campo que eu preenchi lá na minha atividade. O código que eu preenchi na atividade. A observação que eu botei lá também, ó, visita solicitada dia tal, hora tal, a pessoa que executou foi o João da Silva, que é o usuário que eu estou logado aqui. Então, tudo isso aqui, na verdade, configurei uma vez, a máquina está pronta para que sempre que for executado, a gente conseguir já ter essa automação rodando e criando tarefa de forma automática, sem se preocupar com isso. Dando autonomia para que o usuário final consiga definir se ele quer agendar algo futuro ou não, e o sistema vai ser criando essa inteligência, né, essa camada de inteligência para fazer essa recriação ou agendamento futuro de uma tarefa. Então, esse é um ponto, e só para a gente também, até vou voltar aqui para o painel de gestão, para mostrar no painel de gestão também que é a mesma coisa, mesma lógica, na verdade, né? E tem outro ponto também que para fechar esse exemplo, que é importante, né? Se eu vier aqui também, ó, por exemplo, aqui, tá? E tá guardando distribuição aqui minha tarefa. Eu também recebi e-mail, eu não mostrei aqui, não abri meu e-mail aqui. Ó, nova tarefa criada aqui, ó. Ó, tarefa foi atribuída para você, senhor André da Silva. Já criou a tarefa aqui, já está criada a tarefa aqui. Ô, Emerson, depois comenta o seguinte, né? Eu imagino que nesse processo de criação de tarefa, pelo menos o modo como eu acabo configurando, quando eu crio tarefa para o local, ou crio tarefa, né? Eu já sei que vou criar tarefa local, normalmente o local já me diz o que eu tenho que fazer quando eu estou lá, né? Mas nesse processo de automação, a gente vai conseguir em algum momento dizer, não, eu quero criar uma nova tarefa, só que eu quero que tu execute só essas atividades aqui. A gente consegue ter essa maleabilidade ali, ou ele pega os padrões de sistema? Consegue, porque, na verdade, depende aqui, ó, da configuração aqui da ação aqui. Eu digo basicamente aqui que eu falei que ainda está 4, né? Que aqui é 4 origem informada, mas a origem da atividade pode ser que pode ser que seja do local, pode ser que vendo do agente. E vai ter o manual aí, daqui a pouco. Na verdade, até tem, né? Porque como tá 4 aqui, que é informado manualmente, eu acabei botando o manual aqui. Botei aqui somente aqui uma, que é a visita. Mas eu poderia botar mais atividades aqui. Não, show de bola, mas aí eu tenho total controle do que eu quero executar nessa próxima, e assim vai, né? Então, exatamente. Tá através da questão da origem da atividade, que é o que o sistema já tem hoje, e a atividade que eu estou informando para aquela tarefa. Então, toda essa lógica acaba existindo. Então, a ideia aqui basicamente ter uma interface de simulação do que pode ser feito via API. Então, assim, tudo que tu pode fazer via API para questão de tarefa vai ter interface para configurar isso. Então, e a ideia é definir com valores padrões pré-definidos, ou um valor que venha do histórico, venha da tarefa executada, que venha de alguma, né, de algo que já está preenchido, que eu estou preenchendo no momento da execução do módulo. Então, sim, na real, assim, usando o lance da condição, eu poderia determinar, caso tal informação esteja preenchida, então eu vou criar uma nova tarefa com esta configuração de atividades. E eu posso ter uma outra ação ali, que vai ter uma outra condição, que daí vai me dizer que eu vou acabar criando um outro tipo de tarefa. Então, na hora que o evento chega, ele vai disparar várias coisas. Agora, quais realmente vão ser executadas vai depender dessas condições que a gente tem. Pode, entendi. Exatamente.
Exatamente. Eu posso ter alguma situação que, se é uma tarefa lá de manutenção, tem algumas atividades, se é uma tarefa de correção, outras atividades, baseado no tipo que eu selecionei lá, ele vai executar uma ação ou outra, aí toda a lógica aqui é envolvida nesse processo. Que é bem o que tu falou, né? Tipo, como é que eu sei se o cara, se eu tenho que agendar uma nova tarefa ou não? É porque teve uma atividade tua, que teve um campo teu, que tu tá usando como configuração, e ali tu vai usar na condição. Então, tu sabe que aquele comportamento foi ativado, né? E daí, Exatamente. portanto, o que acontece depois ali. Tá. Perfeito. Existe toda uma construção aqui de regras, né? Agora, desculpa, acho que passou um caminhão aqui. Caminhão forte aí, tá do lado. Caminhão forte aqui, passou aqui. Mas enfim, tem toda essa questão de configuração aqui da automação com condições para dar flexibilidade na construção dessa regra, né? Então, a ideia é que a gente tem essa... Olha, vou te dizer que melhor que isso, Hermes, só se o teu evento gerasse uma tarefa de entrega. Aí seria tipo... E o barulho do caminhão saindo, aí seria muito programado, né? Mas tudo bem. Perdemos esse timing. Perdemos o timing. Não sabia, não combinei com o caminhão também passar bem na hora aqui. Um caminhão grande que passou aqui. Muito bom. Tá, mas assim, opa, acabou caindo aqui. Deixa eu acessar de novo aqui. E além disso, né, um ponto importante também que pode ser criado aqui. Deixa eu ajustar aqui, porque eu vou colocando aqui em inglês aqui. Tá com inglês antes. Peraí. Segundinho. De novo. E aí, o que acontece também é que pode também ser criada lá uma automação aqui no momento que eu vou, por exemplo, alterar uma tarefa, né? Então, aqui na automação também existe a opção também aqui na própria automação aqui, eu tenho aqui um comunicado de alteração na visita. Então, por exemplo, aqui, se eu, por exemplo, fizer uma alteração na minha tarefa, por exemplo, vou alterar aqui, por exemplo, aqui, digamos lá, o usuário que está fazendo distribuição para uma pessoa, atribuir para o Daniel. Então, aqui no caso, eu criei aqui uma outra automação que está vinculada ao contexto de tarefa. Ou seja, eu não executei nenhuma atividade, eu estou alterando uma tarefa, dando uma visita, e quero que alguém seja notificado disso. Então, nesse caso aqui, foi isso que eu fiz. Eu criei aqui, por exemplo, aqui uma ação de auditar uma tarefa, eu tenho aqui a opção aqui de avisar, na verdade, aqui eu botei fixo meu e-mail, né? Tem o e-mail do André aqui, mas podia ser o e-mail do gestor, algum e-mail que podia ser configurado de algum local, indicando que a tarefa foi atribuída para a pessoa. Então, isso também facilita. Então, se eu vier aqui agora, por exemplo, vou vir aqui nessa minha tarefa que está aqui na distribuição e colocar aqui para alterar ela aqui, vou passar ela aqui para o André mesmo, tá? Vou salvar aqui. A alteração foi feita. Fechou. E eu já devo ter recebido aqui, vamos ver se eu recebi aqui, alteração na visita. Já recebo e-mail indicando que a tarefa de identificação tal foi atribuída para você, identificação do local, né? Então, só um exemplinho aqui que já mostra que notifica. Isso pode ser uma questão da notificação aqui, hoje é e-mail, mas podia ser SMS. Nós estamos também trabalhando também com a opção também de disponibilizar também a questão do envio de forma automática no push também, né? Para notificar via push. Então, tem várias coisas que vem evoluindo aqui para, de fato, deixar o sistema mais configurável, mais ajustado, conforme a sua regra de negócio, e toda essa engine para de processamento de regras aqui, que é bem importante para o sistema. Então, perfeito. Muita coisa surgindo aí, então acho que é um caminho da gente construir, como eu falei no início, você imove com imove, a gente vai criando, né, caixinhas que se comunicam. Eu acho que esse é o principal, esse é o legal da brincadeira aqui.